Eu quero falar com vocês uma coisa que muita gente pensa que é paranoia, é delírio persecutório, teoria da conspiração, mas eu quero reforçar que trata-se de questão verdadeira, uma questão que procede e está ganhando a mídia internacional e foi assunto do jornal The Washington Post, que é um dos mais prestigiados e prestigiosos dos Estados Unidos. Os americanos estão aqui no Brasil tramando junto com a família Bolsonaro o golpe que poderá ser dado antes da posse de Lula, embora o jornal trate essa posse como uma consequência natural das eleições. Mas a verdade disso tudo é que Eduardo Bolsonaro, desde o segundo turno, desde o final do segundo turno, vem frequentando a Mar-a-Lago, que é o resort particular de Donald Trump, onde ele vive desde o fim do seu mandato e de onde conspira para todos os lados, inclusive dentro dos Estados Unidos, para voltar ao poder agora em 2024. O importante, mais importante que eu acho nessa história é que Eduardo Bolsonaro viaja às nossas custas, nós pagando, e ele vai para lá para conspirar, e ninguém aqui fala nada, ninguém aqui cobra coisa alguma, ninguém aqui se espanta, se assusta com esse tipo de comportamento. E nós estamos habituados a ver o presidente Bolsonaro atravessando as 4 linhas da Constituição para lá e para cá, ao contrário do que ele prega. Nós estamos acostumados a ver juízes, ministros de Estado, militares da ativa, falando de política, se metendo nos assuntos, emitindo opiniões à torta e à direita também, sem qualquer embasamento legal para isso, e pregando até o artigo 142, vamos aplicar o artigo 142, como se esse artigo fosse uma panaceia que permitisse ao Exército Brasileiro e às Forças Armadas em geral ocupar o poder civil, quando não é isso. Se você for lá verificar, e não custa muito ir lá verificar no Google, você pode ver isso, o artigo 142 da Constituição diz as condições em que o Exército e as Forças Armadas podem atuar efetivamente no país, nas questões de emergência, de desordem, de ameaça, de caos, essas coisas. Não tem nada a ver com o período que nós estamos vivendo, nem com o período anterior do Temer, da Dilma, quando se falava tanto na aplicação desse artigo para levar os militares ao poder. O importante, o fato é que os militares adoram essa conversa é música para o ouvido deles, e isso sempre deixa uma saudade, uma nostalgia neles, né? O Eduardo Bolsonaro, confiante nesse ambiente favorável a ele, vai aos Estados Unidos, como foi no dia 6 de janeiro, 2 dias antes dos trumpistas revoltados invadirem o Capitólio, que é o Congresso norte-americano, para tentar manter o Trump no poder, e foi lá acompanhar a movimentação, ver o que foi. Quando perguntaram a ele aqui, o que foi fazer lá? Eu só fui levar minha filhinha para ele conhecer, para o Trump conhecer, como se o Trump pudesse ter tempo ali de conhecer algum neném, ou se ele fosse mesmo chegado a esse tipo de liturgia de conhecer neném. O fato é que a Jair Bolsonaro tem no seu filho, o 02, que é o Eduardo é o 02, né, claro. No Eduardo é o 02, essa ponta de lança no exterior. Ele já tinha ido aos Estados Unidos inúmeras vezes no governo Trump. Vocês se lembram que ele chegou a ser indicado ou aventado, sugerido para embaixador dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, e essa ideia morreu no nascedouro porque houve um zum dentro do Congresso, dentro do meio diplomático. Ninguém topou essa história, a não ser o Ernesto Araújo, que disse, quando lhe perguntaram, ele disse: excelente nome para o nome do Eduardo Bolsonaro. Esse Ernesto Araújo também foi outro, o fugaz, entrou e saiu e ninguém viu, e ninguém sabe e ninguém viu. Então, o que nós estamos vendo agora, que eu acho, é os Estados Unidos urdindo o plano de frustração da posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil em janeiro próximo, e com isso criando um clima que é favorável a todas aquelas sublevações, aquelas revoltas de caserna, aquelas coisas
que a gente vê em repúblicas das bananas por aí. É bom que nós tenhamos um pouco de maturidade, tenhamos um pouco mais de pulso também. O Alexandre de Moraes sozinho não vai segurar essa onda. É preciso que outros ministros também se manifestem, que outras pessoas da sociedade brasileira, da sociedade civil brasileira, que são pessoas importantes, também se manifestem e que vão ao mundo, rodem o mundo para pregar, como o Lula está fazendo, pregar a democracia, o retorno à normalidade democrática e ao crescimento econômico sustentável do Brasil, que é uma coisa que todos nós ansiamos. Não há porquê ser contra o desenvolvimento brasileiro, a retomada do desenvolvimento brasileiro. Ninguém em sã consciência será contra a retomada do desenvolvimento brasileiro. Portanto, é bom que nós nos organizemos desde já, o mais depressa possível. Já estamos às portas de dezembro, é o último mês, é um mês decisivo, é um mês em que, se nós bobearmos, Natal vem aí, as pessoas tendem a ficar meio... Já basta a Copa do Mundo para distrair todo mundo, agora vem o Natal em seguida, e isso pode ser muito prejudicial para o Brasil, ok? Vamos prestar atenção nessa questão e vamos nos dedicar a discutir, pelo menos refletir, discutir, conversar, para ver se nós chegamos a algum denominador comum. Escreva para o seu parlamentar, cobre dele uma atitude decisiva sobre isso, converse com pessoas de influência que você conhece, ok? Um abraço.